Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valquíria Vidal e hoje vamos começar um novo assunto que é o modelo de Bohr, não é? Então, como prometido para vocês, fixei lá no posts aqui no canal a lista de exercícios. Eu dividi em 3 partes. Depois vocês deem uma olhada e façam o exercício, e na próxima aula eu vou fazer um vídeo só para resolver esses exercícios referentes ao assunto da aula passada, ok? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de Bohr. Bohr ele deu continuidade ao modelo de Rutherford. Porém, lá em 1913, Bohr ele estudou especificamente o comportamento dos elétrons lá na eletrosfera, como é que eles se comportam ao redor do núcleo do átomo, né? E ele criou um postulado. Esse postulado, ele viu nos seus estudos o comportamento dos elétrons, que eles ficam se movimentando nas chamadas órbitas estacionárias, ou que a gente já estuda, que já teve uma nova denominação, que essas órbitas estacionárias são chamadas de níveis ou camadas de energia. Então, primeiramente, ele viu que os elétrons eles estão lá, se movimentando. Os elétrons eles não param, eles não ficam estáticos. E quando eles estão lá se movimentando na órbita, né, na eletrosfera, eles não estão nem emitindo e não estão recebendo energia, mas eles possuem lá uma quantidade de energia, né, que é ali que está sendo jogada para eles estarem se movimentando. Aí o que acontece? Como eles não param numa órbita, né? Então o que acontece? Quando eles recebem energia, que isso a gente vai verificar, a gente vai ver lá na frente, falar sobre essa absorção e emissão de energia, lá na questão da atração do núcleo do átomo. Mas é lá na frente que eu vou explicar para vocês não confundirem, tá? Vamos só agora fixar a mente no estudo dos elétrons. Então o que acontece? Ele está lá se movimentando. Foi a primeira observação de Bohr, certo? Eu até desenhei aqui para vocês. Eles estão aqui se movimentando na órbita. Quando ele está aqui, por exemplo, e ele quer saltar de uma órbita para outra, vamos supor, ele está aqui, o elétron está aqui, certo? Ele está aqui. Aí ele quer passar dessa órbita para cá, ele vai absorver uma certa quantidade de energia. Isso tudo vai, vir do núcleo, né? Então, o que acontece? Quando ele absorve essa quantidade definida de energia, ele vai saltar para a órbita posterior. Quando ele volta para sua órbita de origem, ele vai emitir essa mesma quantidade definida de energia, ele vai emitir em forma de luz eletromagnética. Entenderam? Então, lembrando, o elétron está lá, girando. Quando ele absorve essa energia para poder soltar de uma órbita para outra, ele vai absorver. É uma quantidade definida, bem definida. Aí ele passa para cá. Quando ele se movimenta e ele volta para a sua órbita de origem, aí ele vai emitir essa mesma quantidade de energia que ele recebeu, mas em forma de luz eletromagnética. Foi essa observação que Bohr realizou, tá? E ele também viu que quando os elétrons eles estão mais afastados, ou seja, as órbitas mais afastadas do núcleo do átomo, elas possuem uma quantidade maior de energia e bem definida. E a gente vai ver isso posteriormente, tá? Então, primeiramente, foi esse estudo que Bohr realizou. Daqui a pouquinho a gente vai estudar sobre subníveis. E aí vocês vão entender um pouco melhor sobre esse comportamento dos átomos dentro lá das camadas, né? Porque, veja só, quando Bohr observou que até hoje nós estudamos, né, que as órbitas, né, as camadas, elas são divididas em 7 camadas. A gente viu, tem estudos mais recentes, né, através de outros elementos químicos que já foram estudados, né, novos elementos químicos já encontrados, né, e que já estão sendo estudados mais camadas, mais órbitas, né. Mas, primeiramente, né, a gente está sempre estudando 7 camadas, que a gente está ainda se baseando
no modelo principal, que é o modelo de Bohr. Foi Bohr que propôs, né, que essas camadas elas são bem definidas, né, na estrutura atômica dos elementos. Então, até então, a gente está estudando até as 7 camadas definidas no postulado de Bohr, que vai da K até aqui. Lembrando que, coincidentemente, né, o que acontece? Ele percebeu que na camada K e na camada Q, a última, ele só possui uma quantidade máxima de elétrons, de 2 elétrons dentro dessa órbita, ou é o número máximo de elétrons permitidos. Então, no estudo de Bohr, ele verificou que cada camada ela é bem estruturada, bem dividida. Ele viu que cada camada possui um número exato de elétrons ali, nenhum a mais, nenhum a menos. Então, quando ele verificou na camada L, só 8 elétrons eram possíveis comportar essa órbita. Na M, 18. Na N e na O também coincide. Ele verificou que para essas duas camadas, essas duas órbitas, o número máximo correspondente era de 32 elétrons. E na P, 18, que também coincide com a camada M, 18 elétrons, tá? A gente vai ver posteriormente o estudo dos subníveis para ficar bem entendido essa questão da localização, do posicionamento dos elétrons dentro dessas camadas, dessa órbita estacionária. Até já! Olá pessoal, voltei, tá? E agora vamos falar sobre os subníveis, tá? Os subníveis, eles são as regiões menores, né? Que dividem o quê? Os níveis de energia, as camadas. Eu coloquei até aqui a definição, daqui a pouco eu vou pausar o vídeo para vocês copiarem. Eu já coloquei aqui a definição, regiões menores que dividem as camadas ou níveis de energia. É como se fosse a casinha lá onde o elétron ele vai ocupar, tá? Aí, gente, eu coloquei também essa definição aqui, ó. O número de cada nível indica a quantidade de subníveis. Como assim? Vamos olhar para cá. Esse diagrama aqui ele foi proposto justamente para que a gente possa se orientar na hora de configurarmos, de identificarmos a localização dos elétrons, né, dentro de cada subnível. Isso aqui, né, foi feito estudos para se chegar, né, como eu falei para vocês anteriormente, né, em cada camada existe um número máximo de elétrons. Então foi montada essa estrutura aqui para que se possa seguir a configuração eletrônica do meu elemento proposto, para saber a localização desses elétrons, nesses níveis e nesse subnível correspondente ao nível de energia, né? Então vamos lá, meu gato está aqui brincando. Então vejam só, como a gente viu anteriormente, nós temos 7 camadas ou níveis de energia, né? Camada 1, K, L2, M3, M4, O5, P6, Q7. Aí o que acontece? Como é que eu vou fazer a minha configuração? 1 está correspondente à minha primeira camada. S, P, D e F são os chamados subníveis. Eu vou ter uma ordem crescente. Não liguem com o barulho aqui, gente, é meu gato brincando, cavando a caixa dele. Então, o que acontece? A minha ordem crescente de configuração, para a gente identificar o posicionamento desses elétrons, eu vou colocar até aqui para vocês. S, né? P, D e F, certo? É uma ordem crescente, tá? De energia, né? Essa ordem que eu vou verificar o posicionamento dos elétrons, né, dentro, né, na minha órbita, né, na minha camada, tá? Então, quando você quiser se lembrar de subnível, a região menor que divide lá o nível camada de energia, é só você lembrar a casinha do elétron. Pronto, você já vai fixar na mente o posicionamento deles aí. Então, 1 está correspondendo à minha primeira camada. S, porque sempre a gente começa pela configuração S,
Na primeira camada, aí eu vou ter quem? S, subnível S. Segunda camada, eu já vou partir para SP, ó. S e P. Terceira camada, aí eu já vou partir para S, P e D, ó. D. Na quarta camada, eu já vou partir para subnível S, P, D e F. Quinta camada também. Sexta camada, eu vou até a D, né? Subnível S, P e D. E na Q, S e P. Então, gente, aqui tem a setinha, não sei se está bem desenhada, aí dá para vocês entenderem. Mas aí o que acontece? Embaixo, coloquei para vocês relembrarem, aqui é cada Cada número máximo de elétrons que correspondem o que, gente? A minha camada, o nível de energia, tá? Então, por exemplo, na minha primeira camada K, que é 1, então vai ser 1s quem? Qual é o número total de elétrons que vai comportar esse subnível? Que vai estar ali, o número máximo permitido nessa camada energética, 2. Então, 1s, 2. Aí o que acontece? Na segunda camada, S e P. Aqui eu tenho 2, que é o número máximo. E na P, eu vou ter quem? 6, né? Porque se eu estou da camada L, ó, eu tenho que ter 8 elétrons, o número máximo possível de elétrons. Então, se aqui eu tenho 2, aqui, obviamente, eu tenho que ter 6, né? 2 mais 6, 8, correto? E na camada M, eu tenho o quê? O subnível S, P e D. Na minha camada M, eu tenho quantos elétrons máximos que eu posso comportar nesse subnível? 18. Ó. Então, eu vou ter que ter 3s2, 3p6, 3d10. Né, gente? Então, o que acontece? Porque, ó, 2 mais 6, 8, com 10, 18, certo? Legal. Vamos para N. Camada, ó, 4, né? Quarta camada. 4S, 4P, 4D, 4F. Aí, gente, ó, na N eu vou ter 32. Eita, que hoje ele tá, meu gato. Na N eu tenho 32 elétrons. Então, vamos lá. Ó, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, né, gente? Para totalizar o quê, ó? 32, né, ó? 32. Na O, eu tenho a minha quinta camada, certo? A O também é 32. Eu vou seguir a sequência. 2 elétrons máximos, né, ó? 5S2, 5P6, 3D10, 5F14. Segue a mesma sequência. Aqui na sexta camada, gente, eu tenho a P. A P vai comportar quanto, gente? 18. Ó. Eita, ó, briga aí os dois. Minha gente, vocês não liguem não, sabe? Os gatos aqui. Brigando não, brincando. Então, gente, vamos lá. 18, né? A P. 6S2, 6P6, 6D10. Tá? Aí a última, a sétima camada, gente. A sétima é aqui, ó. Eu vou comportar o quê, ó? 2, né? Mas por que tem P? Porque nas recentes descobertas, né? Já foi inserida o subnível P para alguns átomos, né? Então, antigamente a gente tinha até o estudo até o subnível 7S. Hoje a gente tem até 7P devido à descoberta de outros novos elementos, né? Elementos químicos, tá bom? Então, gente, o que acontece? A gente vê até o 7S2, né? Então, gente, vamos lá. Como é que a gente pode fazer a configuração agora? A gente pode seguir essa configuração para a gente saber a localização dos elétrons do meu potássio. Vamos lá? Vamos seguir a sequência aqui? Vamos lá. 1S, 1S2, certo?
Porque ele está, primeira camada, eu tenho que totalizar o número de quê? De elétrons, né? Porque o número atômico, o mesmo número atômico, o mesmo número de elétrons, né? Então, gente, vamos lá. Um S2, comportei o número máximo de elétrons. Aí vai passar, ó, 2S, eu vim para cá, ó, 2S, 2S2, já tenho 4 elétrons, certo? Aí ó, ele vem para cá, segue 2P, já vai passar, ó, tá saindo da segunda camada, né? Ó, 2P, 2P o quê? 2P6, né? Quantos elétrons eu já tenho? Ó, 4, já tenho 10. Já saiu da segunda camada, vai para a terceira já, ó. Aí, ó, 2P, aí ele vem, vai fazer o quê? Ó, 3S2, né, ó. 3S2. Aí, o que que acontece? 2, 4, 10, tem um 12, né? Aí, ele vem o quê, ó? 3S2, 3P, vamos lá, 3P6, né? Vamos ver? 2, 4, 10, 12, 18, falta só um. Aí já vai pular para a quarta camada. Então, eu tenho 3P, 6, 4S, vai ser 4S2 ou 4S1? 4S1. Por quê? Não foi 2? Para completar o que, gente? O meu número atômico. Então, eu tenho, ó, 2, 4, 10, né, ó, 2, né, 4, 10, 12, 18, 19. E aqui a gente chama da configuração, né, minha configuração eletrônica, tá certo? Então, gente, a gente segue essa sequência quando a gente quer saber em qual subnível esse meu elemento aqui ele vai estar, os elétrons vão estar. Então, se vocês prestarem atenção, na primeira camada, ó, primeira, segunda e terceira camada, eu tive os meus subníveis totalmente preenchidos. Quando ele entrou para a quarta camada, ele já ficou 4S1, né? Por quê? Ele parou aqui, ele seguiu aquela sequência de configuração. Por quê? Eu tenho que prestar atenção na numeração atômica, né? Então, para não deixar passar. Então, ele preencheu 3 o quê? 3 subníveis. Ele passou por 3 camadas, chegando no início da quarta, chegou no subnível S, mas apenas com um preenchimento, né? Com um elétron preenchido lá na casinha, né? No subnível. Entendido aqui? Então, percebam, gente, que à medida eu vou passar exercícios, vou passar mais exemplos depois, para a gente treinar essa configuração aqui, tá? Essa configuração que a gente faz para determinar a quantidade, né, de elétrons, né, nos meus subníveis, né, que é a casinha do elétron, tá? Para a gente verificar como é o posicionamento, se esse subnível ele vai estar totalmente ou semi-preenchido. Vamos dizer assim, né? Tá? Então, a gente tem que sempre olhar pela numeração atômica do meu elemento para a gente poder fazer essa configuração, identificarmos a posição desses elétrons. Lembrando que elétrons de mesmo subnível, eles possuem a mesma energia. Lembra quando a gente falou sobre energia, aquela quantidade de energia bem definida dos elétrons na sua órbita lá estacionária? Quando ele absorve uma quantidade definida, aí ele vai passar para a próxima órbita, depois ele volta para a sua órbita original e ele vai emitir essa mesma quantidade, mas em forma de luz eletromagnética, não é verdade? Então a gente tem que ter um olhar bem criterioso, prestar bem atenção para a gente entender essa divisão de subníveis, né, que é justamente essa região bem menor, localizada dentro da órbita, do nível, né, de cada nível, né? Lembre-se, a casinha onde o elétron fica, porque fica melhor para vocês entenderem essa identificação do que é um subnível, tá bom? Daqui a pouquinho a gente dá mais continuidade a esse assunto. Vou dar uma pausa para vocês copiarem
as anotações aqui do quadro. E aí, gente, voltei. Pessoal, só relembrando, eu coloquei aqui para vocês esse lembrete para fixar um pouco mais o entendimento, tá? Eu coloquei aqui o número máximo de elétrons para cada subnível, tá? Para facilitar o entendimento. Para cada subnível correspondente, eu tenho o número máximo de elétrons, ou seja, subnível S2, P6, D10 e F14. Pessoal, preste bem atenção aqui nessa parte que eu coloquei aqui na ordem que eu falei para vocês crescente, para vocês entenderem essa ordem aqui do diagrama, tá? E também vou deixar o vídeo pausado para vocês copiarem, para facilitar um pouco mais assim o entendimento, tá? Então, gente, eu coloquei aqui, ó, a sequência: 1S2, 2S2, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, depois de 3P, aí ele vem, ó, 4S, 3D, depois de 4S, 3D, 4P, 5S, depois de 5S, ó, aí ele vem 4D, depois de 4D, 5P, depois 6S, aí vem 4F, depois descendo 4F, 5D, depois 6P, 7S, volta, vem pra cá, ó, 5F, depois ele vem 6D e 7P, tá? Seguindo essa sequência aqui, fica show de bola. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu coloquei aqui um exemplo do escândio, onde o número atômico dele é 21. Vamos fazer esse exemplo para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Vamos fazer essa configuração aqui. Quer dizer, eu vou colocar esse e vou colocar mais outro exemplo para a gente fechar a aula, tá bom? Vamos prestar atenção aqui como nós vamos fazer essa configuração eletrônica, né? Unindo o quê? A minha camada, né, o nível de energia, mais o subnível correspondente com seus respectivos elétrons, né, contidos dentro desses subníveis, né? Vamos lá. O escândio, ele tem 21, certo? Tem 21 como número atômico. Como será a minha configuração? Vamos lá. 1S2, tá? Vamos seguir aqui, ó, 1S2. A gente pode, ó, seguir aqui, eu coloquei eu não apaguei para vocês acompanharem. Então, na minha primeira camada eu tenho 2, né? 1S2, 2S2, correto? Ó, a gente vai seguir o subnível, ó. 2S2, 2P6, né? Ó. Eu já tenho quanto? Já tenho 10, né? 2P6. Vamos seguir aqui, ó. Já vai para a terceira camada, 3S2, eu já tenho aqui 10, 12, 3P6, certo? Aí, ó, 10, 12, 18, né? Tá chegando, 18. Aí, depois de 3P, eu venho para 4S, ó. 4S o que, gente? 4S2, né? Vamos contar de novo, ó. 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Depois de 4S, eu venho para 3D. E aí, gente? Vai ser D10, D2 ou D1? D1, né, gente? Não é 21? Ou seja, eu entrei na quarta camada, tudo bem, preenchido, mas lembrando que a gente tem que seguir essa sequência de configuração, né? Então, eu passei pela terceira camada e cheguei na quarta camada, onde o meu subnível aqui, ele tá totalmente preenchido. Só que aqui, ó, o que que acontece? O subnível D, ele tá semi-preenchido, porque ele está com um elétron correspondente, certo? Aí o que que acontece?
Vamos lá, ó, vamos fazer a contagem. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21, certo? Então, gente, a gente tem que prestar bem atenção nessa questão da configuração para lá na frente a gente se aprofundar um pouco mais. A gente vai verificar a camada mais energética. Eu não vou, tipo, assim, me antecipar para não confundir um pouco a cabeça de vocês, né? Eu não quero encher de muita informação. Vamos primeiro aprender essa parte, como a gente vai fazer a configuração eletrônica. Depois a gente vai ver o que é a camada mais energética, a gente vai ver lá na frente, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam como é que vocês podem fazer a configuração eletrônica para determinar, né, a camada correspondente desse elemento químico e o subnível do qual esse elétron vai estar inserido. Se esse subnível ele vai estar totalmente preenchido ou semi-preenchido. Aqui a gente viu, né? Ó, 3D, o subnível dele ficou semi-preenchido, né? D1, tá? Eu quero que vocês entendam primeiramente isso aí. Depois a gente vai aprofundar mais outros conhecimentos para não ficar muita informação e depois vocês não saberem mais nem o que estão estudando, tá? Uma coisa de cada vez. Então, primeiramente, vocês aprenderem o que é montar uma configuração eletrônica, saber o subnível correspondente com o número máximo de elétrons, né? Prestar bem atenção no número atômico, né? E sempre a gente treinar. Treinando, a gente vai aprendendo a fazer a configuração, né? Eu coloquei esses dois esquemas e coloquei essa ordem aqui crescente, porque fica melhor para vocês entenderem. Sempre façam isso, sempre treinem, né? Treinando vocês aprendem, porque isso, química não é decoreba, gente. Química tem que aprender. E treinando é o quê? Estudando, praticando. Na prática, vocês já vão ficar, ó, craques. Então, o que que acontece? Primeiramente, que vocês entendam isso aí. Como fazer a configuração eletrônica. Vocês já entenderam o que é o subnível, o que é um nível de energia. A gente já falou sobre os elétrons, né? A posição deles. A gente já falou toda essa parte conceitual. Depois a gente vai aprimorando, a gente vai colocando, né? Vai inserindo mais definições para vocês entenderem depois o que é o nível mais energético, e depois eu vou falar para vocês, tá bom? Primeiramente, eu quero que vocês entendam essa parte aqui. Depois a gente vai aprofundar lá na frente. Vou pausar o vídeo para vocês copiarem e depois eu vou colocar mais outro exemplo para a gente fechar a aula de hoje. Legal?